para acompanhar a leitura de duas passagens, começando em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, e eu quero ler a partir do versículo 4. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E a segunda passagem também começa com a palavra mas. Encontra-se em Isaías, capítulo 53, e versículo 5. Mas, aí de novo, mas ele foi ferido. Eu vou ler o versículo anterior. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então nós tivemos esta palavra mas nas duas leituras. Em Efésios trata, meus ouvintes, um assunto muito relevante para a nossa reunião hoje e para você, que é realmente como Deus interveio na vida de pessoas como nós, como você. Só era outra cidade, não era Novo Hamburgo, era Éfeso. Mas pessoas iguais a nós, no sentido de que nasceram e se criaram e começaram a pecar, como nós ouvimos já, eram pecadores e um belo dia se salvaram. Este é um grande dia. É por este dia que nós esperamos na vida de cada pessoa aqui, hoje, que até este momento não se salvou. Então, antes do mas, antes dessa palavra mas, vemos que a Bíblia deixa muito claro como é que era a sua situação antes. Todos estão colocados numa panela só. Sabe o que diz que estavam mortos? Isto é, espiritualmente. Mas não acha que isto vai ser complicado. Mortos em ofensas e pecados. Olhem, meus ouvintes, nós sabemos que a morte e a corrupção são duas coisas. Uma acompanha a outra. E não tem como fugir disso. Por que nós temos de enterrar os mortos? De preferência dentro de 24 horas. Todo mundo sabe e ninguém comenta. Então, sabe,
O pecado é uma coisa corrupta. E quando a Bíblia fala em pessoas mortas em ofensas e pecados, é que o pecado está corrompendo sua vida, seu caráter. Pense nisso um momento. O pecado estraga a sua personalidade, o seu caráter, e muitas vezes chega a atingir o corpo, como todos nós somos adultos, sabemos. Pecado. É sério. Mas, levando o assunto mais para frente, ouvintes, outra coisa que explica aqui é um tema que você, de repente, não entende sem uma explicaçãozinha. Filhos da ira. Todos eles. O que isso quer dizer? Sujeitos ao castigo divino. Filhos da ira. Sujeitos ao castigo de Deus. Então tinha alguns criminosos entre aqueles que se salvaram. Eu não sei. Não há nenhum indício disso. E ainda que tivesse, ouvintes, não é só esse tipo que é filho da ira, é todos. Vamos assimilar isto neste momento. Ou você pode tornar isto pessoal, personalizar isto aí. Então eu sou um pecador, morto em meus pecados. Isto não vai ficar assim. Um dia eu vou cair na ira divina. A Bíblia confirma em muitos lugares essa verdade, como está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Meus ouvintes, isto é seríssimo. É algo de qual muitos querem fugir. Querem se esquecer. Essa gente não. Eles encararam isso. E você diz, mas como é que funcionou tal salvação? Será que é que eles se aderiram à religião cristã e assinaram compromisso lá com os responsáveis na igreja? Não, ouvintes, essa não é a explicação. Você pode se afiliar com uma dezena de igrejas supostamente cristãs e ainda está na mesma situação, morto em ofensas e pecados, filho da ira. Olha, aqui nós diz, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Deus agiu. Deus é que salvou. O que ele fez? Criou nova vida. Esse que diz, nos vivificou. Assim como ele trouxe o Senhor Jesus Cristo da morte, também ele dá vida a pecadores mortos, vida eterna. Está vendo? Como o meu irmão explicou, o pecador pode chegar nele, apertar a mão dele, ele pode fazer uma oração, ele não lhe transmite nada da salvação. Pode atingir as suas emoções, mas não, nada de salvação. Quem atua na hora de uma pessoa se salvar é o grande Deus mesmo. E não esqueça, se ele não atuar, não tem salvação, não pode.
Quem é que pode criar em você essa nova vida? Vida eterna. As crianças estão decorando aqueles versículos que dizem: e aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Sim, meus ouvintes, mas é Deus que naquela hora implanta essa vida eterna. E nós descobrimos aqui que é um ato de amor, pelo seu muito amor com que nos amou. Eu já ouvi pessoas em tom de desdém dizer: olha, se Deus me ama, então que me dá um grande rancho, que me dá um marido tão bonito. Em seu grande amor, Deus deu mais do que um rancho, mais do que um marido bonito. Meus ouvintes, Ele deu vida eterna, que você nunca vai perder, caso receba. Deixe-me dizer isto, e tomara que você consiga acompanhar. Está pronto para botar o sentido? O amor de Deus para comigo, para com você, não podia conceber uma bênção maior para os objetos do seu amor, que são nós. Seu amor não podia conceber uma bênção melhor ou maior do que esta. Olha, se ele desse, eu vou dar uma estrela para cada pessoa a quem eu amo. Não seria nada comparável com isso. Olha, ouvintes, sem entrar em detalhes, embora seja importante, nos vivificou. Pela graça sois salvos. É salvação, é nova vida, é uma posição já garantida no céu, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não, como você diz, tem salvos nesta reunião, estão sentados em bancos aqui no salão, não estão assentados nos lugares celestiais. Não, mas no projeto de Deus estão. Sabe como você vê propaganda, muita propaganda aqui na nossa cidade, e é para todo mundo, parece se mudar para um apartamento nesses edifícios altos, e está em projeto. Mas o que eles passam em termos de propaganda, em panfleto? Eu vou lá ver, está pronto, está tudo aí, olha o rapaz tomando banho na piscina. Eles querem que você veja, olha, está aí, tu morando nesse apartamento, nesse edifício, mas estão apenas abrindo os alicerces. Olha, na grande realidade, Deus já vê a pessoa salva assentar nos lugares celestiais. E Ele tem um projeto, ouvinte, Ele tem um projeto que vai se perpetuar por toda a eternidade, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Vai levar tudo isso aos séculos vindouros, não termina nunca. É um termo que apresenta a eternidade. E durante todos estes séculos infindáveis, Deus, no seu amor, vai demonstrar as abundantes riquezas da sua graça. Você diz: mas o que vai ser tudo isto? Você se salve de uma vez e vai provar. Pois é, meus ouvintes, os Efésios podiam dizer, lendo isto: que bom que Deus interveio na nossa vida. Que bom, tirando-nos do engano da superstição,
tirando-nos da religião falsa, da idolatria, tirando-nos das trevas, tirando-nos da corrupção do pecado, dando-nos vida nova, salvando-nos, garantindo-nos nosso lugar nos lugares celestiais por toda a eternidade. É uma grande coisa, não é? Pela graça sois salvos por meio da fé. O que as pessoas fizeram para receberem esta salvação? Diz que foi por meio da fé. Fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Fé em quem mais? Nada mais. Nada mais. Você vai entrar com mais alguma coisa? O que você tem? Você não se ofenda, você não tem nada para apresentar. Precisa se agarrar totalmente no Divino Salvador. Nem um tostão seu não vale. Não vale. Meus ouvintes, em Isaías capítulo 53, nós temos uma gente, escute só, eles estavam totalmente enganados quanto ao Senhor Jesus e quanto ao significado da sua morte. E eles estão relatando isto aqui para nós. Como enganados? Dizem, olha, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós, vendo ele na cruz, eu espero um homem que merece estar aí. Deus está castigando ele porque ele deve ter feito alguma coisa. Você diz isso, não está certo. Não está certo, né? Não está certo. Estavam enganados, né? Estavam enganados. Você vai comentar, precisavam mudar de pensamento. Precisavam mudar de pensamento mesmo. Mas mudaram. Aqui diz não, mas. Descobriram. Vamos ver o que levou eles a mudar. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O que ajudou muito quando se pagaram das suas transgressões, das suas iniquidades, do castigo que merecia. E todos nós aqui, pessoas não salvas, se flagram da seriedade das suas transgressões, suas iniquidades. Acho essas palavras um tanto compridas e difíceis. Seus pecados e o castigo. Uma pessoa convicta do seu pecado, que não sabe do Senhor Jesus Cristo, que não sabe do valor da sua morte, é uma pessoa que pode sofrer muito. Colocaram em minhas mãos uma vez, meus ouvintes, isto eu digo com muito sentimento, um livro, e um bispo estava morrendo, velho já. E conforme ouvintes, a única doutrina que o coitado sabia, cabia a ele chamar um sacerdote para confessar os seus pecados. Mas depois de confessar, os seus pecados continuavam atormentando sua memória. Então chamou de volta. Como tudo isto veio à tona, é que o sacerdote para quem ele confessava, depois se salvou. Aí ele relatou o caso. Bem, me lembrei de mais pecados.
ele não se sentiu em paz. Não esqueça, ouvintes, ele estava diante da realidade. Estava morrendo, desenganado. Mas o único recurso que ele conhecia era chamar o sacerdote. Só que ele sabia. Chamou-o ainda a terceira vez. E o homem morreu desesperado. Não resolveu. Confessando para aquele que enfim era um pecador também. Oh, meus ouvintes, que pena que não tinha ninguém para dizer: ah, espera aí, deixe esse cidadão de lado. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, seria como águas cristalinas para uma alma sedenta. Seria saúde para o doente. Seria salvação para o pobre pecador. Oh, nada como um pecador compreender, modificar seus pensamentos a respeito do Senhor Jesus, ajustar, compreender o verdadeiro sentido da sua morte. E você pode compreender, lendo esses versículos, que duas coisas andam juntos. Duas coisas. A convicção do pecado e o descanso e perdão encontrado em Cristo. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho terrível. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nele temos perdão absoluto. O castigo, merece castigo, sim, que nos traz a paz, estava sobre ele. Não sem pecado. O Senhor Jesus sofrendo pelos pecadores. Será que temos aqui alguém? E olha, você tem plena convicção da sua necessidade. Você diz: escuta, quanto tempo que eu tenho de andar com essa convicção, essa preocupação pelos meus pecados? Deus não está interessado no fator tempo, nem um pouquinho. Ele está à procura de uma pessoa que tem um sincero desejo de ser salva, porque tem plena convicção do seu pecado. Isso pode acontecer nesta reunião. Estes versículos já ajudaram muitas pessoas, inclusive a gente mesmo e outras pessoas. Temos aquele hino que diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aquela morte é uma provisão por Deus, por Cristo, para mim. Então, Deus está satisfeito com aquela morte e com aquela pessoa que sofreu. Sabe de uma coisa? Ele se torna meu Salvador de uma vez por todas. E sabe o que acontece naquele momento? O que encontramos em Efésios 2.
Ele nos vivificou. Vida na hora, vida eterna, salvação imediata. Imediata é que a Bíblia promete. Então a gente vai sentir como se tomasse um tipo choque elétrico. Não. Não tem nada a ver com os sentimentos corporais. Não. Você tem a garantia pela palavra de Deus. E nascendo de novo, é óbvio que vai haver mudanças espontâneas, vistas dentro de pouco